Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente em nossos corações. Amados, vamos ao estudo da nossa lição, a lição desta semana, tratando sobre a traição, a negação, e a consolação. A traição por parte de Judas, a negação por parte de Pedro, ou seja, traição e negação por parte dos homens, mas a consolação por parte de Deus. Isso é o que Cristo vai enfrentar, é o que Cristo vai receber, tanto dos homens quanto de Deus, nessa semana muito dura que ele está enfrentando lá há quase 2000 anos atrás. Então, amados, vamos aqui para a sétima pergunta, que nos traz aqui mais um importante questionamento para a gente entender não só o que aconteceu ali de forma superficial, mas entender as mensagens espirituais, as grandes mensagens que vai edificar o nosso espírito do que aconteceu ali. Por que o Senhor Deus inspirou os seus servos para que eles pudessem escrever isso para a gente hoje? Como entender o que há por trás da letra, o que está implícito, na descrição histórica dos fatos? Pois bem, na sétima pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: que grandiosa exortação fez Jesus Cristo aos seus discípulos? Ali naquele momento, aquele momento de dificuldade, que exortação ele traz aos seus discípulos, quando ele diz, ontem nós vimos que ele disse assim para os discípulos: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou estar indo um pouco com vocês, Pois bem, então que exortação ele faz após dizer isso? O versículo 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu vos amei a cada um de vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Ora, quando Cristo diz que eu vou dar um novo mandamento, esse mandamento era novo? Olha, esse mandamento ele era tão velho, mas tão velho, que de novo não tem nada. O que ele está querendo dizer, um novo mandamento vos dou? Ele está dizendo, eu estou renovando o mandamento. Eu estou falando agora o mandamento para vocês com uma nova percepção mental que vocês têm, completamente diferente daquele mandamento que os líderes religiosos não entenderam até agora. Por isso que ele contou aquela parábola do bom samaritano, lembra? Que um homem foi atacado por salteadores e ficou ali semi-morto à beira de uma estrada. Os salteadores bateram nele para tomar tudo. Os ladrões, assaltantes, bateram nele para tirar tudo. E Cristo conta aquela parábola dizendo que ia passando ali um sacerdote, ou seja, o mais alto nível de homem religioso, espiritual, deveria ser ele. Mas viu o homem morto, passou por longe. Aí depois vinha um segundo mais santo, que era o levita, Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Mas era uma tribo separada para a santidade. Então, primeiro foi o sacerdote, o mais alto grau de santidade, que deveria ser, em tese deveria ser. Depois veio o levita. E depois veio um judeu comum. Um judeu que morava em Jerusalém, que também morava na capital religiosa, do lado do templo do Senhor. Então, 3 religiosos, do mais alto nível até o mais baixo nível, passaram ali e não ajudaram aquele homem que também era judeu, estava ali semi-morto. Aí veio um samaritano, inimigo dos judeus, um sujeito que aos olhos do sacerdote era um imundo, aos olhos do levita também não valia nada, e ao olho do judeu ele era inferior. Então aquele homem que não prestava foi quem ajudou. Aí Cristo pergunta, quem é que amou o próximo aí? Quem foi? Aí todo mundo disse. Até os judeus estavam lá. Foi o samaritano, esse é o próximo. De verdade. Eu imagino que Cristo, usando esse exemplo, imagino que eles ficaram indignados. Cristo falou esse exemplo,
E aqui Cristo agora está dizendo para eles assim, eu dou um novo mandamento. Não era um mandamento novo, esse mandamento está no livro de Levítico. Ama o próximo como a vós mesmo. O mandamento é claro. O mandamento que Deus deu sempre foi espiritual. Infelizmente, os homens carnais olhavam para uma fala espiritual de Deus, olhando de uma forma muito seca, muito preso à letra morta, muito preso à gramática, né? Com preguiça de pensar, com preguiça de usar o espírito, usar o cérebro, aonde o espírito atua, onde o espírito habita, o raciocínio, dedicar tempo à meditação espiritual. Por que os homens do Antigo Testamento, os santos, muitos deles entendiam essa linguagem espiritual? Por que Davi entendia perfeitamente a linguagem espiritual? E por que os sacerdotes do tempo de Cristo não entendiam? Estava preso à letra morta? Como a maioria, né? A maioria esmagadora, 99,999% dos líderes de hoje. Tudo preso à letra morta, tudo cego, não consegue enxergar o que a palavra de Deus está trazendo como informação preciosa. A mensagem espiritual por trás da letra morta, né? É verdade que o primeiro entendimento que o homem tem que ter é o sentido óbvio da palavra, para você não mudar. Se eu não entender a Bíblia no seu sentido óbvio, como se eu leio a Bíblia está dizendo, olha, isso aqui é branco. Aí eu digo assim, não, isso aqui é claro. Ou então isso aqui é bege, isso aqui é creme, isso aqui é transparente. Há muita diferença, né? Se eu alterar esse contexto, como é que eu vou interpretar espiritualmente o branco, se eu já troquei ele pelo incandescente, pelo creme, né? Por outra cor diferente? Então eu tenho que entender primeiro a Bíblia no seu óbvio sentido, para depois do seu óbvio sentido, fazer a devida aplicação perfeita espiritual. Pois bem, dando essa explicação aqui, Cristo diz para eles, eu lhes dou um novo mandamento. Até porque ele vai dizer depois, olha, de mandamento novo não é nada, esse mandamento é velho, mas novo é porque para vocês agora ele vai soar de uma forma nova, porque a compreensão que eu trouxe para vocês, eu trouxe um vinho novo para vocês. O vinho novo, ele só cabe em odres novos. Vocês são novas criaturas. Vocês são vasos novos, feitos por Deus agora para receber esse vinho novo. Então eu estou trazendo para vocês. Os fariseus não vão entender isso não, porque eles são odres velhos. Estão acostumados com vinhos velhos, né? Com vinhos velhos. Eles gostam disso. Se eu meter um vinho novo dentro de um odre velho, ele se arrebenta. Numa vasilha de couro velha, ele se arrebenta. Da mesma forma, como eu não posso pegar o vinho velho deles e colocar dentro de você, que são vaso novo, também não vai funcionar. Vai se arrebentar. Olha que coisa linda, né? Então, quando Cristo está dizendo que está dando um novo mandamento, ele não está criando uma nova lei. Ele não está criando este mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Ele é velho demais. Está lá se não me falha a memória, não sei se é Levítico capítulo 19, versículo 18. Não estou lembrado aqui exatamente. Mas é um mandamento antigo. Já está lá no livro de Levítico. É repetido no livro de Deuteronômio. Se não me falha a memória, eu acho que até no livro também, no livro de Êxodo, se não me falha a memória, mas no livro de Levítico com certeza. Amar o próximo como a ti mesmo, é um mandamento antigo. O que é que tem de novo aqui neste mandamento? A novidade, sabe qual é? Está aqui, como eu vos amei. Antigamente vocês não tinham exemplo, agora vocês têm o meu exemplo. Aqui está a novidade. Além de vocês terem o meu exemplo, a vocês será dado o meu espírito, para vocês compreenderem com essa nova mentalidade. Aqui está o novo. O novo é entender o mandamento antigo. Inclusive a nova aliança é muito clara. A nova aliança não é uma nova lei. A nova aliança diz, eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Eis que eu pegarei as minhas leis, lá do Antigo Testamento, e colocarei no vosso entendimento. Essa é a nova aliança, esse é o novo mandamento, né? A partir de um novo entendimento, de um entendimento espiritual, que vai além, né? Muito além da compreensão da letra morta. E aqui, sobretudo, o mais belo aqui, é que Cristo diz assim, olha, como eu vos amei. Sabe como é que você vai amar um ao outro?
do jeito que eu amei vocês. Como foi que eu amei a pessoa que estava doente? O que eu fiz por ela? Faça do mesmo jeito. Como foi que eu amei Judas, o meu traidor? Aquele que me traiu. Como é que eu tratei? Faça a mesma coisa com o outro. Como é que eu tratei a Pedro, aquele que me negou? Faça do mesmo jeito. Né? Isso é o que soa para nós hoje. Se a gente não tem um exemplo, acha que não tem um exemplo, né? Não sabe, imite Cristo. E aí você vai realmente perceber que é possível amar ao próximo como a si mesmo. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que nos traz aqui mais, né, uma riqueza de informação de Jesus Cristo aos seus discípulos. E na 8ª pergunta temos aqui o seguinte questionamento: o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo era novo? Está aqui, ó, Levítico capítulo 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que coisa linda. Quem é que deu esse mandamento? Yahvé. Eu sou Yahvé. Essa palavra Senhor aqui é Yahvé, né? Eu sou Yahvé. Quem está dizendo sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus único, o Altíssimo, o Supremo, o Soberano. Quem está dizendo sou eu. Vocês devem amar ao próximo como a vocês mesmos. Olha o que ele está dizendo aqui. É o próprio Deus quem está mandando essa mensagem para a humanidade. Primeiro ele diz assim, ó: não usem de vingança, não guardem ira contra os filhos do teu povo, ou seja, contra o teu próximo, contra o teu irmão. O texto aqui está dizendo, o Senhor está dizendo aqui, que eu poderia não me vingar do meu irmão, dos filhos de Israel. Eu sou da tribo de Judá e alguém é da tribo de Levi. Aí eu não posso me vingar de um levita porque ele é filho do mesmo pai como eu, de Jacó, né? Mas dos filhos das outras nações, dos edomitas, dos amonitas, dos filisteus, aí eu posso me vingar? Posso me vingar? É isso que Deus está dizendo aqui? Não, Ele não está dizendo isso. Por que o Senhor está dizendo aqui que primeiro eu preciso aprender a amar, né, os filhos do teu povo, né? Os filhos do teu povo. Nem posso me vingar contra eles, nem guardar ira, guardar mágoa, para fazer mal a eles. Mas eu tenho que amar eles como a mim mesmo. Por que eu não posso fazer isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo que eu só tenho que amar os meus irmãos? O próprio Cristo vai explicar, e aí está a beleza do novo mandamento. Ele falou, o que é que foi dito aos antigos lá? Ou seja, a letra morta dos antigos dizia como? Que vocês aprenderam aí com os antigos até hoje. O que é que dizia? Né? Se alguém der uma tapa na tua cara, devolve. Né? Dentro por dentro, eu vos digo que se alguém der uma tapa na cara de vocês, ofereça outra. Se alguém obrigar você a ir com ele uma milha, vai com ele 2. Se alguém pedir o teu manto, dê também a tua capa, dê também a tua túnica. Olha que coisa linda, né? Olha o que Cristo está ensinando. Porque o texto aqui do livro de Levítico, ele não está dizendo, olha, você não deve se vingar contra o seu irmão, mas contra o desconhecido você pode se vingar sim. O texto não está dizendo isso. E o texto não está dizendo isso porque o Senhor está querendo primeiro dar o primeiro passo. Se vocês aprenderem a amar os vossos irmãos, eu tenho certeza que com o tempo vocês vão amar os seus inimigos. Não tenho dúvida. E esse princípio, ele está tão caracterizado na Bíblia, embora poucas pessoas às vezes não consigam enxergar esse detalhe, mas, por exemplo, a gente vê parte desse princípio, do que eu estou dizendo aqui agora, no livro de João. João vai dizer assim, eu acho que na segunda carta de João ele vai dizer o seguinte, a segunda epístola, ele vai dizer, se você não consegue amar ao próximo a quem você vê, como é que você vai conseguir amar a Deus a quem não vê? Olha só, para eu amar a Deus, quem eu não vejo com os meus olhos fisicamente, né? Vejo pela fé, obviamente, mas como eu vejo um irmão meu da igreja, que eu posso tocar, apertar a mão, dar um abraço nele e tal, desse jeito que você não pode ver Deus,
Se você não vê Deus, se você não ama o próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Veja que neste princípio ele está nos ensinando o seguinte: eu primeiro preciso dar os primeiros passos. Primeiro eu tenho que amar pouco para aprender a amar muito. Ora, esse princípio também está naquele verso que diz: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Esse princípio está gritando para mim aqui nesse texto. Você não deve se vingar do seu irmão, daquele que mora perto, daquele que é seu irmão, convive com você. Nem guarde mágoa, porque se você não fizer isso, é um grande passo para você um dia não ter ódio do seu inimigo, né? E agora chegou Cristo com essa novidade, dizendo assim: agora vocês conhecem, agora vocês saberão que é possível, porque vocês vão ver eu, sem odiar os seus inimigos. Muitos inimigos eu tenho, mas não odeio nenhum deles. Pelo contrário, estou morrendo por todos eles na cruz do Calvário agora. Morrendo por todos. Embora muitos deles não aceitarão, né, esta morte e vão morrer para a vida eterna. Embora a minha morte para eles será em vão, ou seja, é como se eu não tivesse morrido por eles. Estou morrendo apenas por aqueles que realmente aceitam. Mas isto está sendo oferecido por todos. O meu sacrifício é para todos, embora não sirva para todos, porque muitos vão rejeitar, né? Isso é a beleza, né? Que coisa linda esse texto aqui. Então, meus amados, quando o Senhor manda amar ao próximo como a nós mesmos, este é um mandamento eterno que desde lá do Antigo Testamento o Senhor vem insistindo. E aí insistiu tanto que Cristo veio aqui na terra nos ensinar que era possível sim amar ao próximo como assim, e nos deixou um exemplo. Ele não deixou um exemplo fazendo com os outros, não. Ele deixou um exemplo fazendo com os próprios discípulos. Ele provou para Pedro que era impossível amar o seu inimigo. Porque Pedro, quando o negou, se fez inimigo dele. Quando Judas o traiu e o vendeu, quando Judas veio prender Jesus Cristo com os soldados lá do Sinédrio e entrou ali naquele jardim do Getsêmani, Cristo olha para ele e diz: amigo, você veio fazer o que aqui? Qual é a sua missão, meu amigo? Cristo chama ele de amigo. Ora, Jesus, sabendo de tudo que ele estava fazendo, Jesus poderia dizer outra coisa? Porque, o que é que tu fizeste, ó traidor? Se afaste de mim, não quero conversa com você. Mas Jesus, além de chamá-lo de amigo, ainda permitiu que ele beijasse a sua face. Olha só. Jesus já tinha sido traído por ele lá na mesa, quando ele saiu para entregar Jesus, e agora Jesus estava dando a outra face para ele beijar. Na verdade, era duas formas de traição, né? Era uma traição agravada da parte de Judas. Mas como é que Cristo trata Judas? Eu não vejo Cristo dizendo para ele que ele era um mau caráter, Cristo não diz isso para ele. Pelo contrário, tenta preservar a imagem dele dentro do discípulo o tempo todo. Isso é maravilhoso. Cristo provou para cada um de nós que é possível sim. É possível sim amar ao próximo. E aí deixou o exemplo para cada um de nós possamos seguir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja com esse Espírito maravilhoso, o mesmo Espírito que Ele batizou Jesus Cristo, né? Com o mesmo Espírito com que Cristo batizou ali também os apóstolos, também nos batize e nos ensine, né? A sermos assim, a guardarmos este mandamento, tudo para a sua honra, para a sua glória e, obviamente, para o nosso benefício espiritual.